Fala galera, mais um Pó de Fé na estrada e hoje nós estamos aqui em Oeiras, eu mais o pastor Caleb e o Carius para conferir o que aconteceu no 13º Congresso Fortalecer da GKPN. Vem comigo e vem ver o que está rolando aqui para a glória de Deus. Vamos lá? Vamos para esse Pó de Fé? Vem embora! Olá pessoal, tudo bem? Mais um Pó de Fé na estrada e agora eu estou aqui com o pastor Abi Huber, um homem de Deus, um visionário na mão do Senhor. Pastor Abi, seja bem-vindo em nome de Jesus, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, nosso prazer. Eu queria saber do senhor rapidamente, nós estamos aqui no Congresso Fortalecer, como o senhor vê a importância desse Congresso Fortalecer, linkando isso ao ambiente celular, o senhor que é um incentivador, posso dizer assim, alguém que inspira dentro dessa questão da visão celular, da formação de uma igreja sólida. Como que o senhor vê a importância disso hoje dentro desse evento aqui, no encorajamento de novos líderes? Sem sombra de dúvida, esse evento é super importante para fazer exatamente como é o nome do evento, né? Fortalecer os pastores, as igrejas. E nós sabemos que a liderança do pastor Elias Dantas e a equipe dele é muito saudável. Então, qual é o foco? O foco é ajudar os pastores e as pastoras serem saudáveis. Eles sendo saudáveis, as suas igrejas serão saudáveis. E um dos aspectos de uma igreja saudável é que ela vai ter qualidade, vai cuidar bem das vidas. Então, algumas pessoas têm usado a visão celular, na minha opinião, de uma forma errada, só como estratégia de crescimento. E eu acredito que a visão celular, ela, na realidade, é para ser um resgate dos princípios da Bíblia, sobre como a igreja primitiva funcionava, no templo e nas casas. Então, no templo ela alcançava as multidões e nas casas ela pastoreava, discipulava, treinava os líderes. E quando a visão celular, então, realmente está focada nessa qualidade, eu creio que aí nós estamos tendo igrejas saudáveis. Vamos viver a plenitude daquilo que Jesus preparou para nós, né? Jesus foi um líder de célula. Com certeza. E a preocupação maior dele foi informar o caráter dele nos 12 discípulos e entregar esse ministério da reconciliação que nós damos sequência hoje. Como é que o senhor enxerga isso na igreja atual hoje? E o contexto, inclusive, da responsabilidade da igreja brasileira na volta da pregação do evangelho aqui na Europa. Como é que o senhor enxerga isso, dessa perspectiva? Isso. O que acontece é que
o ser humano é muito carente, então ele precisa de relacionamentos. Quando existem esses relacionamentos cheios de vida, da vida de Deus, acontecendo nas casas, e a pessoa começa a falar no seu trabalho, na sua faculdade, para o seu colega, para o seu amigo, para o seu parente sobre Jesus, e a pessoa começa a se abrir, e por ela ser amiga já da pessoa, é mais fácil levá-la para sua casa. Exatamente. E aí naquele ambiente ela começa a ver outros cristãos, ela começa a ser atraída a esse amor, a essa comunidade, essa vivência. E é interessante porque a Bíblia fala em 5 livros diferentes sobre as igrejas nas casas. Né? O livro de Atos fala que diariamente estavam no templo e nas casas. Né? Livro de Atos fala muito. O livro de Romanos tem vários lugares, lá em Romanos capítulo 16, que fala sobre a igreja na casa do fulano, a igreja na casa da fulana. E o livro de 1 Coríntios fala sobre a igreja na casa, o livro de Colossenses fala na igreja na casa, e o livro de Filemon fala da igreja na casa. Então é algo tão bíblico, tão correto, mas não uma imposição em cima do cristão. É algo maravilhoso. Natural. De essência, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a pessoa pode ser membro da nossa igreja sem nunca ter ido para o que nós chamamos life group, né? Nós chamamos as células de life groups. Ela pode ser membro, mas por que 98% de todos congregam nos life groups? É impressionante. Por quê? Porque é algo tão contagiante, tão maravilhoso, tão leve. Porque muitas igrejas celulares também colocaram muito peso. Tem que multiplicar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muita exigência, muita religião. Então, quando é feito uma leveza de cuidar, de amar, sem imposição, eu sou suspeito para falar porque a igreja que eu pastorei hoje começou em uma célula na minha casa. Amém. Então, Amém. Eu amo isso. Caleb, Amém. Você está aqui com a gente, o Daniel também. Qual que é a tua pergunta para o pastor Eibe? Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Pastor Eibe, tudo bom? Sim. Dentro desse contexto de igreja saudável, de visão celular, qual que é o papel do discipulado? Porque nós vemos que ao longo dos anos, dos últimos anos principalmente, foi muito deturpado dentro da igreja o papel do discipulado, onde líderes se tornaram controladores e não líderes, realmente, não direcionadores de processo. Isso. Como é que o senhor vê essa esfacelação do verdadeiro discipulado? Você tem toda a razão. É uma triste realidade que aconteceu, que muitos, em nome do discipulado, criaram monstrinhos mesmo, né? E onde pessoas queriam controlar a vida dos outros, outros criavam uma dependência mórbida na vida do seu discipulador e colocavam a dependência dela no discipulador em vez de no Senhor Jesus. Então, é muito triste. Porém, não podemos jogar fora a criança junto com a água suja do banho, né? Por quê? É bíblico o princípio do discipulado. Então temos que resgatar a forma bíblica de praticar. E como é a forma bíblica de praticar? É sendo servo. É sendo o servo do seu discípulo. Então o verdadeiro discipulador, ele deve ser um lava-pés do seu discípulo. Ele deve dizer, eu não estou aqui para mandar na sua vida, nem controlar você. Você tem que ter sua dependência em Deus, não em mim. Porém, eu estou aqui para sim amar e servir você e ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então, quando o discipulador se vê como um servo voluntário, um servo de sonhos sagrados do seu discípulo, eu quero ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida, é tão lindo e tão maravilhoso. Então, um dos segredos eu aprendi, depois de errar muito, é que não podemos simplesmente deixar qualquer um discipular qualquer um. Tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo. Então, muitas vezes, nas nossas igrejas já aconteceu, e em muitas igrejas ao redor do mundo, além de ter conceitos errados de dominação e lideranças tóxicas, além desse conceito errado, havia acrescentado a tudo isso outro conceito errado, que era deixar qualquer um discipular qualquer um, e aí
muitas vezes eram cristãos ainda muito doentes. E aí você tinha um cristão doente tentando cuidar de um outro, e esse cristão doente acabava sendo tóxico, porque ele não estava desintoxicado ainda, né? Ele não estava curado ainda. Então, nós aprendemos o seguinte: todos devem amar e cuidar um do outro. Mas para ser um verdadeiro fazedor de discípulos, é importante ele ser preparado para isso. Porque Jesus, antes de mandar os 12, que na realidade foram 11, fazer discípulos de todas as nações, isso foi só depois de 3 anos e meio. Que Jesus investindo na vida deles e preparando eles pelo trilho do discipulado. Aí depois de 3 anos e meio de discipulado profundo, ele falou: agora vocês vão e façam discípulos também das nações. Pastor Eibe, nós estamos comemorando aí, né, ontem, 507 anos de reforma, e eu acho que o que marcou a reforma protestante, principalmente no âmbito da Suíça, depois da Inglaterra, os novos reformadores, não é? Foi um avivamento, um crescimento da igreja e uma capacitação do corpo de Cristo, como o senhor tem falado, o discipulado. Como o senhor acredita, não sei como o senhor liga esse avivamento, esse crescimento das igrejas, como tem acontecido lá com o senhor, em outras denominações, em outras localidades do globo, uma expansão numérica e também um interesse pelo estudo da palavra. Qual é a correlação do avivamento e da reforma nos dias de hoje, talvez numa nova reforma que nós estamos vivendo, numa nova expansão do corpo de Cristo? Eu creio que o Espírito Santo, ele nunca parou de continuar reformando a igreja, né? Uma coisa que poucos estão lembrados é que somente 8 anos, né, depois que o Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da Igreja Castelo, em Wittenberg, somente 8 anos depois já surgiu o movimento anabatista, lá na Suíça, que era um movimento muito saudável, porque eles, apesar que eu acredito muito nos preciosos reformadores e tudo, mas o Martinho Lutero, no começo, ele dizia: nós só estamos começando a voltar a praticar a palavra na sua íntegra, né? Os anabatistas, por exemplo, eles tomaram um posicionamento radical contra guerras religiosas, porque eram os reformadores alemães matando os reformadores suíços, né? Os zwinglianos contra os luteranos, enfim, aquelas guerras e tudo. E os anabatistas falaram: não, nós vamos praticar a palavra, nós vamos andar em amor, enfim. Então, eu acredito sempre que temos que depender do Espírito Santo e continuar sempre reformando, sempre voltando às Sagradas Escrituras e juntos e, acima de tudo, dirigidos pelo Espírito Santo, procurando restaurar as verdades da Palavra de Deus no nosso dia a dia, na prática. Amém. Pastor Eibe, muito obrigado por esse tempo. Obrigado mesmo pela sua disposição, pelo seu ministério em estar sempre disponível a capacitar a igreja do Senhor para a volta a esse evangelho puro e simples. Então isso de fato enche o nosso coração de alegria e ver que um homem cheio de amor, cheio de alegria, que inspira todos nós aqui, está hoje aqui para encorajar líderes e fortalecer a gente aqui no Congresso Fortalecer. A gente só tem mesmo a agradecer e expressar essa gratidão. Muito obrigado por todo esse ensinamento, que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Paz Church, a sua casa, em nome de Jesus. Obrigado, eu que agradeço todos 3, vocês são muito simpáticos e preciosos, irmãos. Obrigado. Obrigado. Deus obrigado, abençoe. pastor. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, pela sua paciência. Deus abençoe, em nome de Jesus.